as causas de desuso, que é o tema da aula de hoje, né, traz este aspecto, né? O costume ele passa a ser contra a legem, né, vamos dizer assim. A lei que está em uso, a lei que está em vigor, a lei que está vigorando, ela passa com um determinado tempo, ela passa com o caminhar, né, da sociedade, ela passa a não se amaldar mais os anseios da sociedade, né? A sociedade antigamente, né, via a questão do adultério como algo grave, gravíssimo, a ponto de, né, existir um artigo no Código Penal dizendo que o adultério era crime. Com o passar do tempo, né, nós vemos que o adultério passa a ser uma coisa banalizada, comum, né, tema de filme, tema de novela, tema de seriados, tema de séries, né, e temas de canção, né? Daí uns R$50, né? E tá tudo certo, tanto faz, né? Não tem a música aí? Não é assim, mas tem essa música, né? E outras, né? Então passa a ser até uma coisa de cultura, né? Uma coisa aceita culturalmente. E aí por que ficar no Código Penal, né? Sendo que vai de encontro aos costumes? Então passa a ser uma espécie de costume contra a legem, né? O costume contra a lei. Então, nas causas de desuso da norma, temos esta questão, né? Ou seja, a causa maior para o desuso de determinadas normas, essa é a pergunta. Qual é o motivo da causa do desuso da norma, do desuso da lei? A causa do desuso da norma, a causa do desuso da lei é o costume que passa a ser contra a legem, né? Existe uma lei, mas esta lei não está mais de acordo com os interesses da sociedade. A sociedade não se interessa mais por essa questão, em proteger aquele que foi traído, por exemplo, é uma das questões, né, de costume a ser derrogado ou abrogado, que aí nós já falamos na aula passada o que é derrogação e o que é abrogação. Eu tenho o Código Penal, eu vou abrogar o Código Penal, eu vou tirar totalmente o Código Penal, que é um código, uma legislação penal, eu vou fazer a absoluta revogação do código, abrogação? Não, vou fazer uma derrogação. Só aquele artigo que não me interessa, que eu substituí por um outro artigo, né, dizendo que aquele está revogado. Então eu tenho uma derrogação. Estudamos isso na aula de ontem, abrogação, derrogação. Então as causas do desuso, pessoal, né, tem a ver com isso, né? É um pensamento antiquado, né, fora dos padrões atuais, e podem colocar a lei em desuso. E aí temos 4 aspectos que nós vamos tratar na aula de hoje. Leis anacrônicas, número 1. Número 2, leis artificiais. Número 3, leis injustas. E por último, número 4, leis defectivas. O que são isso, né? O que é isso? Então, número 1, vamos tratar do número 1, leis anacrônicas. Leis anacrônicas, né, elas estão em desacordo com o tempo atual, com o tempo moderno. É o que eu acabei de falar do adultério. Antes não se aceitava o adultério, né? Era algo grave, gravíssimo, né? Naquela época, hoje não é mais. Então há uma anacronia. O que é uma anacronia? Uma dissintonia de tempo e lei. Atualmente, tanto faz. Na época, sim. Com o passar do tempo, houve uma anacronia, tornando essa lei do adultério uma lei anacrônica, né? Ou seja, são as leis que denominamos anacrônicas, são aquelas que envelheceram durante o seu período de vigência, e não foram revogadas por obra do legislador. Elas envelheceram e não foram revogadas. Estão lá no Código Penal, estão lá no Código Civil, estão lá nas leis, elas envelhecem e continuam. Porém, no caso do adultério, não, né? Houve uma revogação, né? Uma revogação expressa da norma, tirando, deixando de existir. Então, esta é a lei anacrônica. Exemplo de lei anacrônica, o adultério. O adultério é o exemplo de lei anacrônica, né? Durante uma época, cumpriu a finalidade, né? E alguns autores falam de avanço social, falam de progresso da sociedade. E como nós falamos na aula de ontem, né, eu particularmente não vejo isso como um avanço, nem como um progresso, né? Não vejo isso como um avanço, nem como um progresso. É como eu falei, a questão do aborto, né? Dizer que o aborto, né,
é um avanço, é um progresso, aí depende do ponto de vista, né? A grande parte da sociedade vê isso como um retrocesso, na verdade, né? A questão da liberação do entorpecente depende da sociedade, pode ser um avanço, depende da sociedade, será um retrocesso, né? O pessoal, por exemplo, está em campanha pela bebida, pelo uso do álcool e etc. E a gente vê grandes tragédias envolvendo, né, o consumo de álcool, bebida, o álcool no volante, né? Por um lado se faz propaganda incentivando a bebida, por outro lado se faz propaganda combatendo, né, a direção com a bebida. Então isso é uma lei anacrônica, né? Qual é a lei anacrônica a qual me refiro aí? Aqui tenta, né, tenta manter o adultério, porque o adultério ele é obviamente, né, tranquilo para a nossa sociedade. A nossa sociedade já entendeu que isso não deve ser tratado como um crime como era antigamente. Então, vamos a outro exemplo de lei anacrônica? Tirando esse exemplo, vamos a um segundo exemplo. Vou até anotar aqui 2 exemplos de lei anacrônica, né? 2 exemplos de lei anacrônicas. Então, 1, adultério. E 2, né, uso de entorpecentes. Como assim o uso de entorpecentes é anacrônico? Ora, pessoal, usar entorpecentes pela Lei 6368 de 76, de 1976, a antiga lei de entorpecentes, que regulava a matéria, dava pena de reclusão. Reclusão é cadeia, né? Não tem esse negócio de tomar advertência, pagar uma multa, sair, fazer um TC, ser considerado menor potencial ofensivo. Não. Utilizar entorpecentes era grave, gravíssimo e ia preso. Com o passar do tempo, né, a lei cai em desuso, houve manifestações, houve questões que levaram à prática de uma anacronia, e esta anacronia diz que usar entorpecentes é tranquilo, você faz uso dentro da sua casa, dentro de um ambiente fechado, dentro de um ambiente controlado, não é? É isso que diz a lei? Não. É isso que está na lei? Não. Mas isso que pensa a sociedade, pensa assim. E quando que pensa assim? Quando tira a sanção de reclusão, de detenção e substitui por uma advertência. Ora, está claro, para bom entendedor, a palavra basta dizer que você não vai ter penalidade nenhuma, que vai se fazer todo um procedimento criminal te levando para o fórum, e chega lá você vai tomar uma advertência, por escrito ainda, porque o juiz não quer nem ficar perdendo tempo. Porque vê que você é adulto, né, sabe o que você quer da sua vida e está fazendo besteira porque quer, então toma advertência, assina aí, está advertido, acabou. E se cometer de novo? Nova advertência. E se cometer de novo? Nova advertência. E qual seria uma penalidade maior? Talvez uma multa, talvez, quem sabe, uma prestação de serviço à comunidade, num caso mais grave, mas isso nunca acontece na prática. Então, é um caso também de lei anacrônica, 1 e 2 aí, né? E aí foi substituído, e aí entrou essa questão do entorpecente, e aí temos essa questão dessa maneira assim colocada. Então está aí a questão da lei anacrônica, da anacronia, né? Leis anacrônicas são as que envelhecem durante o período da sua vigência e não foram revogadas, né? E não foram revogadas. Durante uma época cumpriram a sua finalidade, para depois depois prejudica o avanço social, diz o autor. Mas isso não é verdade. A lei anacrônica ela não prejudica o avanço social. A lei anacrônica ela está em distorção com o pensamento atual moderno. Tudo tem a ver com usos e costumes. Qual é o costume atual? O costume atual é as pessoas acharem que está tranquilo fazer o uso, né, do entorpecente. Ponto final. Essa questão da lei anacrônica, né? Bom, continuando aqui, leis artificiais. O que são leis artificiais, pessoal? Né? Como é que funciona essa questão das leis artificiais? Né? Essa lei artificial, né, no processo de adaptação da sociedade, né, nós vemos que a lei, ao ser discutida, né, elas devem vir, né, atender os anseios da sociedade. Mas uma lei artificial, ela não atende os anseios da sociedade. Ela não traz, vamos dizer assim,
ela não traz a moral e a ética imbuída dentro da norma, né? Com o processo da adaptação, o direito deve ser criado à imagem da sociedade, né? Revelando os seus valores e as suas instituições. A lei que não tem por base experiência social. O que é experiência social, pessoal? A lei que não tem experiência social. Vamos dar vários exemplos aí. Quando eu falo de aborto, tem as experiências com aborto. Quando eu falo de entorpecente, existem as experiências com entorpecente. Quem usa, quem não usa, como faz uso, né? Então eu tenho as experiências, né? Que mais? A discussão sobre as questões homoafetivas, né? Então tem essas questões aí, né? O que reflete as questões das discussões homoafetivas? Reflete no patrimônio, né? No patrimônio daqueles que se juntaram, né? Independente da sua questão, se juntaram, construíram um patrimônio na hora da separação. Então tem que haver a tutela do Estado, né? Então a norma está aí para isso, né? Então, mas a lei artificial, ela não tem isso, ela não tem esse aspecto. Falta correspondência entre a norma e sentimentos públicos, né? Aí vamos ao exemplo clássico, né? De lei artificial. A gente falou ontem sobre isso, lei artificial, né? Falamos do kit primeiros socorros, né? É um exemplo, kit primeiros socorros, né? Uma lei que que resvala aí na questão da adaptação social, né? É uma lei que foi pouco estudada, pouco planejada, ela tem dois aspectos, tá? Ela é uma lei artificial e ela é uma lei também defectiva, que nós vamos falar no final, é o último tópico, né? Então falamos de leis anacrônicas, estamos falando de leis artificiais. Olha só, eu pego essa lei que não corresponde a um anseio da sociedade. Isso foi criado pelo Detran como uma questão de segurança, para ajudar no resgate, para ajudar na questão ali de um acidente, de um preventivo, de um paliativo, mas não corresponde, né? Porque a sociedade está treinada para não mexer no acidentado, não é isso mesmo? Não é o que a gente ouve? Não pode mexer na vítima. Quem mexe é o especialista do SAMU, do atendimento médico de urgência. Ele que vai trabalhar a vítima. A sociedade já tem isso, né? Olha só, e a lei artificial, ela é desimbuída dessas questões, né? Ela não reflete o interesse da sociedade, a lei artificial, né? No processo de adaptação, o direito tem que ser a imagem da sociedade, e esta lei ela não vem como reflexo da sociedade, ela não é a imagem da sociedade. Vamos dar um outro exemplo? Esse exemplo está ruim? Vamos dar um outro exemplo? Exemplo de leis artificiais para o nosso país, né? Porque em outros países existe isso que eu vou falar agora, e aqui, se trouxer para cá, vai ser uma lei artificial, porque não reflete a imagem da nossa sociedade, não está nesta lei, não está imbuída. Então vamos lá. Relacionamentos, né, na nossa sociedade monogâmica. Nossa sociedade é monogâmica, né? Não é? Então se fazem de casais, né? Mesmo que há uma liberdade no nosso país para casais homogêneos e heterogêneos, mesmo que haja essa liberdade no nosso país, mas não há liberdade de se relacionar com mais de um. É monogamia, não é bigamia, né? E aí o que acontece? Em outros países, né? Não existe inclusive uma religião que trata disso, né? Mas eu não vou citar o nome de religião para não confundir, para não trazer polêmica, né? Mas existe uma religião, por exemplo, que aceita que o homem, existem várias religiões, né? Não é só uma não, acho que umas 3 ou 4, que aceita que o homem se relacione com 2 ou 3 mulheres, desde que ele tenha condições de mantê-las. Existem umas regrinhas, é isso que acontece. Aí, né, alguém no nosso país entende que isso é interessante, que isso é possível, que isso é viável, né? Aí já existem discursos sobre isso, não tem esses discursos? Chamado trisal. Tem casal, né? E tem trisal, é o discurso que existe por aí, né? 2 mulheres, aliás, no Brasil parece que é comum 2 mulheres com um homem lá no Nordeste, parece que é comum isso aí, eu andei dando uma pesquisada, parece que tem esse aspecto lá no Nordeste, né? E no geral do país, né? Um homem e 2 mulheres e vice-versa e etc e tal, né? O trisal. Só que dentro de um universo de 220 milhões de habitantes que tem o nosso país, esta não é a regra.
A regra não é essa. E quem vier de fora não poderá utilizar essa regra, porque essa não é a regra, né? Olha, notem que não estou falando mais de adultério, estamos falando de bigamia, que ainda é tido como crime ainda no Código Penal. É uma lei artificial? Se eu criar uma lei permitindo esse tipo de relacionamento, e existem esforços nesse sentido, pode ser que essa lei venha se tornar artificial por não atender os anseios da sociedade, não refletir a imagem da sociedade. Então, é um processo, né? Então, pede-se um processo de adaptação social, mas isso não corresponde aos anseios da sociedade. E por que não corresponde aos anseios da sociedade, pessoal? Porque não é o padrão, né? Não é o padrão de conduta social, não é o padrão de conduta que nós temos dentro da sociedade, não é como as pessoas se comportam dentro da nossa sociedade. Então, portanto, né, esta questão da bigamia, né, se casar com mais de uma pessoa, 2, 3, existem países que o casamento é com 10 pessoas, 20, né? E a única regra lá é desde que a pessoa tenha condições de manter, né, este relacionamento. Essa é a regra para eles. Para nós, seria uma lei artificial, portanto, está aí a segunda norma, né? Terceira norma, pessoal, leis injustas. Anotem aí. Lembrando que o tema da aula de hoje é leis, causas de desuso da norma, né? E as causas de desuso da norma estão baseadas no costume contra a legem, né? Ou seja, o costume atual vigente, ele passa a ser contra a lei, né? O costume que antes era tido como normal, né? Ele passa a ser modificado. Ou o contrário, o costume que antes era proibido, era proibido o adultério, estava no Código Penal como crime, agora ele está proibido, está liberado, pode adulterar, que a sociedade não entende isso mais como um delito, não entende isso mais um crime. Aí há uma abrogação da lei? Não, porque está dentro do Código Penal, o Código Penal não foi abrogado, mas há uma derrogação dentro do Código Penal, tirando o adultério, deixa de ser crime. Então, portanto, uma causa de desuso da norma em razão da questão contra legem, costume contra legem. Dentro desses costumes nós falamos de 2: leis anacrônicas, leis artificiais e agora leis injustas, né? Leis injustas. O que é uma lei injusta? Anotem, o que é uma lei injusta? A lei injusta é a que nega ao homem o que lhe é devido ou lhe confere o indevido. Eu vou repetir o que é uma lei injusta, né? E vamos dar um exemplo também, né? Dar um exemplo bem interessante aqui de lei injusta. Existe lei injusta? Existe. Existe lei artificial? Existe. Existe lei anacrônica que está em falta de sintonia com o tempo? Existe, né? Mas para as leis injusta é aquela que nega ao homem o que lhe é devido ou lhe atribui o que lhe é indevido, né? Eu condeno injustamente, lei injusta, né? É uma lei injusta. A incompetência ou a desídia do legislador pode levá-lo à criação de leis irregulares, né? Que vão trair a mais significativa das missões do direito, que é dar justiça, trazer justiça. Então existem leis injustas. E aí, doutores, vamos aos exemplos, né? Conceito já falei aí, né? É aquela que nega ao homem o que lhe é devido ou lhe atribui o que é indevido, né? Lhe confere o que é devido. Esse é o conceito de lei injusta. É uma lei injusta. Existe lei injusta? Existe lei injusta. A lei 11.343. 11.000... o artagal forte aqui. 11.343. É uma lei injusta, né? Então vamos analisar esta lei, 11.343 de 2006. Vamos analisar o bojo do artigo 33 desta lei. 33 é o tráfico de entorpecentes, traficar, né? Comercializar entorpecentes, está lá na lei, no artigo 33. E vamos analisar também desta mesma lei o artigo 28, que é portar para uso próprio, consumir e etc, né? Se nós formos lá na lei, observarmos o artigo 28,
e observarmos o artigo 33, vocês vão verificar que o texto da norma é quase o mesmo. Quase que se confunde a conduta do usuário com o do vendedor. Quase que é a mesma conduta. Isso traz uma confusão que deve ser analisada do aspecto prático, subjetivo, da apreensão, mas eu também devo analisar essa norma de acordo com o anseio social, de acordo com os anseios da sociedade. O que a sociedade deseja? O que a sociedade quer? A sociedade quer o tratamento do usuário. A sociedade quer que o usuário não use, mas se usar, não tenha problemas, e se tiver problemas, que tenha um tratamento adequado, que não é a cadeia. Isto está na confecção desta nova norma 11.343, que vem substituir a 6368 de 76. Tem isso. Na passagem de uma norma para outra, na abrogação da norma anterior pela nova norma, esse conceito de normas existe na nova norma, o tratamento. Agora vamos à questão da injustiça. A norma não discrimina quem é quem, né? Ter e importar para consumo não está descrito com clareza na norma. E essa norma chega a ser injusta sim, muitas vezes, né? Então, o cidadão comum, né, que entra na sua BMW branca 325i, 0 km, que ele pagou 300 mil na concessionária, né? Ele se dirige a uma comunidade, né, numa favela lá, ele entra lá, compra 200 gramas de cocaína e vai embora. No caminho ele é abordado logo na saída. A polícia fala: onde é que você vai? O que você está fazendo? O que você tem aí? Deixa eu dar uma olhada aí. Aí pega a droga, entorpecente. Qual a justificativa? Doutor, eu não posso estar entrando aqui sempre, no meu carro, chama atenção, meu status, minha condição social, né? Eu compro isso aqui para usar a semana inteira, eu sou usuário. Aplica o 33 ou o 28? Aplica o 28. Ou nem aplica. A polícia fala assim: vamos perder tempo não, vai embora. Cuidado, isso faz mal para a saúde. E vai embora. Isso é uma realidade, pessoal, né? Isso é uma realidade. Mas se levar para a delegacia, faz-se o termo circunstanciado, dá-se o mesmo argumento e sai. E se não sair? Se for um pessoal mais linha dura, mais antigo, fala: não, isso é tráfico. Isso é tráfico, 200 é muita coisa. Não, tu vai ficar lá, o delegado vai dizer. Aí se vai para a audiência, o juiz solta. Se fica preso, o advogado entra com esse argumento, né? Uma pessoa de recursos, né, financeiramente bem abastada, tem uma empresa e tal, compra uma quantidade que vai usar e passa de usuário. Artigo 33, não, 11.343, desclassificado para o artigo 28, que é o uso. Agora vamos para a injustiça. Vamos para a injustiça. O menino que mora na redondeza, né? Menino que mora na redondeza, pobre, pega a bicicletinha, camiseta regata, chinelinho, bermuda, uma carteirinha, né? Camisa do Corinthians, né? Para piorar a situação dele, né? Aí ele vai e desce na favela e nem tem grana para comprar 200, nem tem para comprar 200 gramas. Compra aí 2 gramas, 3, mas aí aquele dia era aniversário dele, falou: vou comprar logo 10 gramas. Vocês entendem a diferença? Logo 10 gramas. Volta na bicicletinha, sai pelo mesmo caminho, a mesma polícia aborda. E aí, doutor, você acha que vai acontecer o quê? Ele vai falar: não, é pro meu uso e tal, não sei o quê, estou indo pro meu aniversário, meu uso. Eu falei: não, 10 gramas? Isso aqui é coisa de traficante que anda com 5 ou com 10, que é para dar uma disfarçada. Tu vai vender isso aí, bora para a delegacia. Chega na delegacia, o delegado entende que é tráfico, manda descer para a audiência de custódia. Chega na audiência de custódia, não tem advogado, defensoria vai lá, pede negativa geral ou pede para aplicar uma cautelar adversa da prisão e tal. Aí ele desce para onde? Para a penitenciária, para aguardar o julgamento. Fica aguardando 1 mês, 2, 3, 4 meses. Aí chega lá na frente, aí convence o juiz de que realmente era uso. Por que convence? Porque ele era primário, de bons antecedentes, residência fixa, ele morava na região, né? Ele até tinha um trabalhinho que ele consegue fazer prova, ele estudava, ele era boa gente, mas fazia uso
de entorpecentes e comprou uma quantidade que para ele era muita. E a polícia entendeu como tráfico baseado nas aparências. Essa teoria das aparências quem criou foi a televisão. A mesma que combate a teoria das aparências hoje, né, que fala de gordofobia e fala de racismo e bota o pessoal diferente para fazer propaganda, é o mesmo pessoal que criou a teoria, que botava as modelos bonitas, magrinhas dentro da teoria deles. Eles que criaram lá atrás e agora eles estão tentando desfazer a cagada. Desculpa a palavra, estão tentando desfazer o que eles fizeram, né? É isso, né? Aí na teoria das aparências, a sociedade vem impregnada por esses conceitos e aí cana no menino. Não é injusto? Pergunta, não é injusto? Não é uma lei injusta? Essa lei é injusta, essa lei é injusta. Ah, professor, você é a favor dos drogas? Não, eu sou a favor não, eu sou a favor da equidade, da justiça para todo mundo. Ou prende todo mundo ou solta todo mundo, né? Mas aí a gente vê que solta quem, né, tem aparência. Qual aparência? O cara vai comprar drogas de terno e gravata, né? Depois do expediente lá no Ministério da Fazenda, onde ele trabalha em Brasília, né, ele sai, passa numa favelinha, né, na região ali que tem atrás, né? Vocês, quem mora em Brasília sabe, quem não mora em Brasília não sabe. Vai ali hoje no Varjão, no Paranoá, né? Pega ali a ponte JK e tal, cai lá do outro lado, dá umas voltas lá tem uns lugares mais vamos dizer assim, mais populares, né? E aí vai lá. E aí compra. E aí não acontece nada. Mas o mesmo menino que mora ali na região, ele vai preso. A lei é injusta, doutores e doutores. Esse é o ponto que eu quero chegar. Lei injusta é a que nega ao homem o que lhe é devido ou lhe confere o indevido. Ponto. Essa é a questão da injustiça da norma. Eu vou tentar achar outros exemplos de leis injustas, mas eu me lembrei dessa, né? Tem essa questão aí, é uma lei injusta. Se fala muito aí dos manifestantes do Congresso. Não se fala muito disso? Então fala aí, né? O pessoal fala. O pessoal tem medo de falar para o preso, para isso, para aquilo, etc e tal. Mas aqui a gente não gosta da ideologia, né? Nós somos contra a ideologia, nós não temos lado, né? Jurista que somos, os juristas nós não temos lado, né? Aqui na faculdade nós não temos lado. Então olha só, os manifestantes estavam presos e manifestar-se democraticamente, constitucionalmente vamos dizer assim, é legal, é constitucional, é permitido. Mas agora o que não é permitido é pedir intervenção. Aí não é, né? Aí não é legal, né? Então a gente tem que analisar os dois lados. Mas até aí tudo bem, né? Aí eles falam que são atos antidemocráticos. Então tá certo, né? De um ponto de vista, tá errado do outro ponto de vista. Mas o cerne da questão aí, né, que passa a haver uma injustiça, é que criaram recentemente uma lei antiterror no nosso Brasil, que nunca existiu terrorismo no nosso Brasil, porque não é uma questão de povos, não é uma questão antissemita, não é uma questão de raças. Vocês entendem? Não é esta questão, o terrorismo. Não é, o terrorismo é isto, mas não é disso que estamos falando, né? Não é isto que aconteceu lá no Congresso. E aí deram prisão para os patriotas manifestantes que estavam no quartel-general, né? Só que a prisão foi no outro dia, após o flagrante criminal. A destruição do Congresso foi no dia 8, a prisão foi no dia 7, né? E a prisão no dia 8. Ou foi o contrário, 8 e prisão dia 9? Não me recordo. Foi dia 8 e no dia 9 a prisão. Então, pessoal, primeiro aspecto aí que não teve flagrante. Não havendo flagrante, né? O flagrante é a apreensão no momento do crime, né? Foi no outro dia. Ah, professor, mas ato contínuo. Não foi ato contínuo. E nem foram as pessoas que estavam lá que foram presas, né? Nem foi ato contínuo e nem foram as mesmas pessoas, foram outras pessoas, né? Cerca de 200 quebraram e 1.200 foram presos. Então, assim, analisando aqui o aspecto por cima, do ponto de vista superficial, não conhecemos o processo, não conhecemos os fatos, exatamente como eles estão sendo processados. Dizem até que não existe processo. Então, doutores, onde eu quero chegar? Se existe uma lei para isso, essa lei é injusta. E existe uma lei para isso, né? Mas a lei, na verdade, não é injusta, mas está se cometendo injustiças. A lei injusta aí, ao meu ponto de vista, é a tal da lei do terrorismo, aplicando para este caso, não é justa, né? Não existe terrorismo no nosso país.
né? Não existe. Quem disser que existe, eu vou aceitar, né, com argumentos, né, não narrativas, mas com evidências, né? Existe caso tal. Ah, beleza, não me lembrava, né? Mas a princípio não existe. Então, mais um caso de lei injusta, né? Então, fechando leis injustas, né? Falando de leis anacrônicas, artificiais e injustas. Agora, leis defectivas. Deixei para o final as leis defectivas. O que são leis defectivas? As leis defectivas são leis não planejadas com suficiência, revelam-se na prática sem condições de aplicabilidade. Na prática não se consegue aplicar as leis defectivas, são leis com defeitos. Na prática ela não atende os anseios sociais, ela não atende a sociedade, ela não atende porque ela está em desacordo, em desencontro. O planejamento não é suficiente e a lei vem com defeito, lei defectiva. E aí o exemplo de novo do kit primeiros socorros. Há uma negligência no legislador em relação à formação da norma, em relação à formação da lei. O legislador é negligente nesse aspecto. Na formação da norma, nas comissões de Constituição e Justiça, nas comissões técnicas, no estado de coisa do surgimento da norma, essa norma ela vem, né, sem ser devidamente trabalhada. Eu vou dar 2 exemplos, ou 3, tá? Estou falando do kit primeiros socorros, kit primeiro socorros. Eu vou falar da linguagem neutra, vamos falar da linguagem neutra, do todes e do banheiro. E vou falar de mais alguns aspectos aqui. Pronto. Então, olha só. Não se planeja a lei, né? Então, o kit primeiros socorros é um clássico, né, de falta de planejamento da norma. Vamos colocar a norma porque é bacana, porque se utiliza o kit em outros... Os outros países não é obrigado a ter o kit no carro, né? Os carros têm porque os carros são, né, avançados, são bonitos e tem, né? E porque é um conforto para quem compra. Mas no nosso país resolveram obrigar isto, né? Mas aí houve falta de planejamento. Vai ter o kit, mas o cara que não é técnico em enfermagem, não é enfermeiro e não é médico, não é técnica em enfermagem, não é enfermeira, não é médica, como é que vai utilizar isso? Sendo que dentro da nossa sociedade existe um costume já arraigado, já estruturado, de que quem deve mexer na vítima sempre e nunca é o popular, sempre é o serviço especializado, né, de atendimento móvel de urgência, o SAMU, né? É eles que devem, aguarda o SAMU, não mexe, aguarda o SAMU. Eles faz até uma rodinha, só tira em caso de explosão ou de um risco ali para a vítima. Fora isso, deixa do jeitinho que está. Chegou os especialistas, mexem. Então, para que kit primeiros socorros? Lei defectiva, defeituosa, por falta de planejamento com suficiência, com aplicabilidade técnica, falta questões técnicas na lei, a lei não prevê. É isso, kit primeiro socorro. Segundo exemplo, banheiro unissex ou banheiro de todes, ou banheiro dele, dela e de quem mais achar que deve usar, né? Pode, pessoal? Não pode? Ou pode em determinados aspectos ou determinadas condições? Essa lei ainda não existe, tá? Mas estão querendo transformar isso em lei. E sem... Sim, pois não? Eu já tenho uma opinião formada. Opa, vamos lá, obrigado. Não uma opinião formada, eu tenho uma percepção. Certo. Eu acho que no âmbito do setor privado, né, das instituições privadas, não é razoável você obrigar que uma empresa privada seja onerada a ter que equipar a sua instituição para se adequar. É muito mais uma vontade expressa da instituição privada por sua política interna, por sua política. No
No entanto, quando a gente fala de setor público, um banco público, uma prefeitura, uma Câmara de Vereadores, um órgão público ou até equipamentos públicos de uso comum, de uso da sociedade como um todo, aí eu acho que o Estado, na sua gênese, precisa garantir o amplo acesso, sem fazer distinção. Óbvio que a gente rompe com os usos e costumes, não é uma coisa consuetudinária, né? Contudo, reflete um estado de coisas do momento, né? De atender às minorias, enfim, de reconhecimento das minorias. Então, esse é o meu ponto de vista. Neste sentido, acho que isso deve se aplicar, não sei se está certo que eu vou falar, no âmbito do direito público, mas não no âmbito do direito privado, porque aí eu acho que é uma... como é que eu poderia falar? Seria a interna corporis de cada instituição, de cada empresa. Não é uma questão de emergência, nem o álcool gel. O álcool gel era mais uma medida de saúde pública, mas não era lei que disponibilizasse o álcool gel. Não sei se eu estou certa, mas não era lei. Você não obrigava um barzinho a colocar o álcool gel. O álcool gel, ele veio dentro de um regulamento para regulamentar o decreto da Covid. A gente conversou isso acho que na primeira aula, né? Acho, né? No surgimento da norma. Mas não era uma lei, né? Assim, é um regulamento. Aqui em Minas Gerais houve uma lei em determinado momento que proibiu-se colocar saleiro nas mesas dos restaurantes. Eu lembro dessa lei. Eu lembro disso aí. Depois provou-se que o problema de saúde não vinha do uso do sal, no restaurante. É um problema de consumo cotidiano das pessoas. Essa era uma lei também que entendo defeituosa. É uma lei defeituosa, perfeito. Porque o cidadão não escolhe se ele vai comer sal ou não vai. E você quer ver um problema maior nessa lei? Que surgiu umas brincadeiras e vídeos em relação à lei do sal. A lei falava que a proibição era os saleiros nas mesas. Não era isso que a lei falava? A lei era clara. Aí os comerciantes amarravam no barbante, amarravam no teto, em cima da mesa, e o saleiro ficava amarrado. Aí não era na mesa. Você chegou a ver esse vídeo? Eu vi. Não vi. Mas é absurdo. Tinha vários vídeos assim. Lei É como o banheiro. Eu entendo como da mesma maneira que o banheiro, né? A questão do banheiro. Posso gerar o contribuinte com uma medida que, enfim, que é o estabelecimento dele. Eu administro como eu quiser. Se o bar é meu, a minha política, a política do seu quadro societário, dizer se ele vai contemplar isso ou não. O cerne da lei, está correto essa visão, né? O cerne da lei defectiva, né? O objeto principal da lei defectiva tem a ver com o planejamento. Não havendo um planejamento e se fazendo uma lei, não, vamos falar, agora existe o banheiro, vou chamar de neutro, agora existe o banheiro neutro, né? Ou seja, pode frequentar homens, mulheres e qualquer tipo de outra opção, né? Tanto faz, vai frequentar esse banheiro, esse único banheiro. Não, é a lei, aí surge a lei, mas é uma lei que não é planejada, que não calcula a questão do espaço, não calcula a questão, né, o fundo maior que é a identidade dessas pessoas que se sentem discriminadas, né, o porquê juntar um com o outro, e aí surge sim problemas, surge sim, né, uma lei defectiva, uma lei defeituosa, vai trazer problema, as pessoas não vão cumprir, vai ter briga na porta desses banheiros, vai ter guerra, vai ter um problema. Então deve haver um planejamento, né? Aí o pessoal quer fazer porque quer fazer, aí verifica-se no planejamento que não dá para fazer, e aí eu já pensei numa terceira situação: um masculino, um feminino e um para quem quiser.
Aí seria talvez uma opção, mas aí resvala nesse outro aspecto que eu nunca tinha pensado. Aí a empresa, né, o privado, o particular, como a doutora muito bem colocou, vai se onerar agora. Como que vai se onerar? Vai ter que construir um terceiro banheiro agora, porque eu tenho que manter o masculino, tenho que manter o feminino e tenho que fazer o neutro, né? Aí vai se onerar por conta de uma imposição, não é? Aí posso chamar de minoria, né? Sem ofender? Posso, por conta de uma minoria que se sente ofendida aí e quer isso como um direito, mas isso é complexa a questão, é complexo. Não, é complexo. Em Brasília existe, aqui existe. Aqui tem uma coisa. Aqui, na verdade, as leis são muito movidas também ao humor, né? Ao humor do momento. Sim. A temas que estão na agenda, né? Que entram na agenda, mas que não passam por todas aquelas fases que a gente tratou na nossa outra disciplina, né? Que não houve um planejamento adequado para incorporar aquela agenda na pauta para que ela se torne uma norma. Então, é uma pauta que está colocada, mas que não há um planejamento de entender qual é a razoabilidade disso e a aplicabilidade disso. Porque é algo que resvala em questões culturais, que resvala em questões econômicas. Qual o custo de implementação de banheiros, de um terceiro banheiro, até nos órgãos públicos? Qual o custo disso? Será que é mais barato um tempo para poder conscientizar as pessoas de como fazer o uso de um banheiro com um transgênero? O que é razoável nessa convivência? Enfim, tem muitas coisas, mas estou super de acordo que há leis que não são nada razoáveis porque elas querem atender politicamente a demandas da sociedade, assim, mas que na hora Não, entendi sim. Esse aspecto do público e do privado, do particular e do público, né? Ele é muito importante ao pensar a norma, porque a norma ela é feita para ser cumprida pelo público e pelo privado, né? Só que aí vamos lá, neste mesmo tema, vamos mudar o exemplo. Lei não. Piso salarial da enfermagem. Por que não foi aprovado o piso salarial da enfermagem? Será que foi só por causa do governo que não diz que não tem dinheiro, mas tem? Eu acho que não. Eu acho que não foi aprovado o piso salarial da enfermagem, não foi aumentado o piso da enfermagem, porque o particular não está aguentando pagar nem o que está aí. Quem dirá se aumentar, né? Não foi o problema do governo falar não tenho dinheiro em caixa para pagar a enfermagem. Teve dinheiro para aumentar todo o judiciário, teve o dinheiro para diversos projetos aí que a gente não vai comentar, não teve para enfermagem? Eu acho que o problema não foi esse. Acredito, é só um achismo, acredito, mas houve isso, viu? Houve intervenção sim de empresas particulares de saúde, né? Querendo uma melhor análise, né? Adiando a questão, analisando melhor. Então eu acredito que faltou planejamento para esta norma e aí atingiu o particular, como a questão do banheiro. Se tiver que fazer um terceiro nas empresas, onera as empresas, né? A questão do piso salarial da enfermagem, se tiver que pagar um piso maior, onera toda a rede privada de saúde, e aí fica caro pagar um piso novo para as enfermeiras do ponto de vista da rede privada. Então, trata-se de lei defectiva por falta de planejamento, ou planejadas com insuficiência, ou um planejamento insuficiente traz uma lei com um defeito, e aí na prática não se conseguirá aplicar a norma, a lei. Então, pessoal, falamos aí hoje, aula de hoje, causas de desuso da norma. Para quem chegou um pouquinho depois, né? Nós já tínhamos avançado, mas vou repetir rapidamente o que é uma causa de desuso da norma. Existe uma norma e ela, com o tempo, ou por anacronia, ou por uma artificialidade, ou por injustiça, se passa a perceber injustiças, né? Ou já no nascituro da norma, né?
percebe ela defectiva, com defeito, mas é mais um caso de anacronia, né? As causas de desuso. A lei passa a ser contra, o costume passa a ser contra a legem. Qual é o costume? Antigamente, fidelidade a toda prova. Quem cometesse um adultério estava previsto no Código Penal como crime, podendo ir pegar pena de reclusão e detenção. Esse era o crime, adultério. Com o passar do tempo, né, uma anacronia, a lei se torna anacrônica, a lei envelhece durante o seu uso, e a sociedade que se adaptava não se adapta mais, aceitando aquilo que era como crime como algo banal, como algo corriqueiro, usual, até normal, a traição. Nos dias atuais, né? Eu aceito a traição, na verdade eu não aceito, mas não é um caso de adultério para levar a um crime, a um processo penal, criminal, né? Aí parar na cadeia e outras consequências. É desse ponto de vista que eu estou falando. E aí é uma causa de desuso. Dentre as causas que nós tratamos na aula de hoje, anacronia, leis anacrônicas, leis artificiais, leis injustas e leis defectivas. As leis anacrônicas são as que envelhecem durante a sua vigência, envelhecem durante o uso, né? E aí com o envelhecimento, né, desta lei anacrônica, ela se torna anacrônica e é necessário se fazer a substituição por abrogação ou derrogação. Quando é que é por abrogação, pessoal? Vem uma lei totalmente nova, substituindo totalmente a anterior. Exemplo, lei de entorpecentes, 11.343 de 2006, que abrogou totalmente a 6368 de 76. Abrogação. Derrogação, o adultério. Eu mudei todo o Código Penal por causa do adultério? Não. Houve abrogação? Não, houve uma derrogação, só aquele artigo foi mudado, percebe? O código continua, mudei só aquele artigo, portanto, um caso de derrogação. A pergunta da aula passada: as leis nunca deixam de existir, nunca morrem, ou vem uma derrogação ou vem uma abrogação, mantendo aí, né, o contexto de fundo, a ratio legis, a razão inicial da existência da lei é mantida. Bom, aí falamos de anacronia, leis artificiais, leis injustas, demos um exemplo aí. Existem leis injustas? Existem, né? A lei que condena um não condena o outro, é a mesminha lei, a mesma lei de entorpecentes, trata, né? Aí, pessoal, vou falar uma questão aqui, tá? Não é racismo, mas é racismo. Não é injúria, mas é injúria. Não é preconceito, mas é preconceito. Vou falar aqui a questão aqui, né? A questão, né? Por que se condenam mais negros do que mais brancos no Brasil? Por quê? Por uma questão de racismo. Oi? Repete, professor. Oi? Repete a pergunta. Repete a pergunta. A pergunta que não quer calar é a questão das leis injustas. Existem leis injustas? Sim, existem leis injustas. E a questão que eu coloquei como exemplo foi a Lei 11.343 de 2006, onde no artigo 28, que é uso de entorpecentes, e o artigo 33, que é tráfico de entorpecentes, se você olhar o bojo dos artigos, eles são quase iguais. São quase iguais. Mas quando chega lá no fórum o menino pobre, né, maltrapilho, e chega o garoto rico, aí se eu colocar a questão da cor, então piorou, tá? Se eu colocar que um é branco e um é negro, aí piorou. Vocês entendem isso? Aí fala assim, mas o juiz, a justiça é cega. Deveria ser. A justiça deveria ser cega. Por isso que o símbolo da justiça... Um tem mais chance de ser condenado que o outro? Totalmente. Estatisticamente, há uma comprovação de que há mais condenados negros e pobres do que brancos e ricos, né? Isso é uma estatística e não sou eu que estou dizendo. Eu não sei quais são os números e não vou citar a fonte porque eu não as tenho aqui. Mas se pesquisar, vocês vão constatar isso. O CNJ fala isso. Oi? O negro rico, em geral, pelas estatísticas do IBGE, a concentração de renda há um perfil na sociedade daquele que detém mais renda, que são os brancos, não são os negros. O negro que tem dinheiro, ele tem acesso à justiça, ele tem um bom advogado, exato, ele tem uma residência fixa, ele tem perfeito, normal. Então ele reúne
uma série de condições que um outro negro que mora na comunidade, que não tem trabalho, ganha trocado aqui, perde todo o acesso a esse bom advogado e até a chance de confiança, né? A uma visão de confiança do ponto de vista de quem está prendendo ou fazendo aqui um flagrante. Então, isso tudo torna ele mais frágil nessa relação. Agora, não significa que o branco pobre também não se enquadre nesse aspecto. Se ele for morar no favela, se ele for branco, for pobre, ele também sofre o mesmo mal de ser injustiçado, né? Não é. Então, assim, eu acredito que não seja porque ele é preto. Apesar de alguns com a pele mais clara, outros com a pele mais escura, porque no meu caso, meu pai é branco e minha mãe é negra. Sim. Eu sou mestiça. Mas a gente está falando de um país em que a gente julga pela cor da pele. Não tem jeito, né? Então, se for então vamos lá, vamos alinhar as ideias, né? Mais chance de ser visto como negro que um negro brown, né? Vamos fazer um alinhamento das ideias, né? Eu acredito que nosso país, sendo um país naturalmente, na sua origem, na sua gênese, no seu nascituro, um país de origem mestiça, né? Vieram os europeus e que se misturaram com os índios, depois vieram os negros africanos que se misturaram com os índios e que se misturaram com os europeus. Então, de lá para cá, somos todos mestiços. Então, tem negro, tem branco, tem índio, tem todas as raças em tese. Então, somos mestiços, né? Um povo brasileiro, né? Alegre e mestiço. Mas do ponto de vista cultural, tradicional, aquilo que vai para a mídia e vai para o processo, aos olhos falhos, estamos falando de leis injustas da sociedade, existe uma lei que coloca igualzinho aquele que porta drogas é traficante, aquele que porta drogas é usuário. Olha, o texto é igual, a lei é injusta. Aí na hora de decidir, você não decide de acordo com a lei, porque você não sabe, porque a lei não é clara. A lei não fala de quantidades, a lei fala de circunstâncias, mas coloca as circunstâncias iguaizinhas, né? Ter, adquirir, ter em depósito, usar, uso próprio. Aí no tráfico é a mesma coisa, aí confunde. Essa confusão traz uma injustiça e é disso que nós estamos falando. Aí vamos lá, aí na prática, né, o cara que sai de dentro da favela com um carro importado transportando 200 gramas, que às vezes ele vai dividir com os colegas, vai revender, né? Às vezes ele é o traficante, aí ele sai de usuário. E o menino que sai de bicicletinha com 10 gramas, ele sai como traficante. E aí tem esta questão, né? Que aí nós citamos a questão do racismo, da falta de visão de algumas pessoas. Não é do judiciário essa falta de visão, tá? Não é da polícia essa falta de visão. Mas às vezes um erro de interpretação na hora da apreensão, que vai para a polícia, que vai para o Ministério Público. É igual o telefone sem fio, que chega no juiz, vocês entendem? A coisa chega toda distorcida lá na frente, não é? Aí aquele menino que não é ninguém, ele é um traficante perigoso lá na frente, porque não se sabe a realidade. Tudo baseado na teoria das aparências. Qual é a aparência que eu estou dizendo aqui? Né? Um cara branco num carro importado rico e um menino pobre, né? Negro. Aí quais as probabilidades, as estatísticas? Aí nós vemos que, do ponto de vista das probabilidades, das estatísticas, há um número maior de condenação nesse aspecto para essas pessoas. Não estou julgando nem recriminando, mas isso tem que ser combatido, isso tem que ser realmente modificado. Teria que se mudar essa lei, trazendo critérios um pouco mais objetivos, mais claros, não deixar tão em aberto isso, tão subjetivo, porque aí leva a esses erros. Para mim é uma lei injusta, é o exemplo, né? É isso, pessoal. Professor, mas eu vejo nessa lei, porque assim, eu acredito que ela foi feita, eu acredito que foi pensando nisso, porque eu não consigo ter outra explicação. Porque na verdade o traficante, independente de cor, de raça, de qualquer coisa,
Mas o que realmente pega o dinheiro, ele joga um pequeno quando ele está muito ali mirado, muito que ele vai ser pego, ele dá um jeito de jogar uma outra pessoa para ser pego e ele fica impune. Não, mas Na os verdade, dois, mas aí neste caso aí, neste exemplo, os dois são traficantes. O grandão é traficante e o pequeno também é. Eu estou citando a hipótese de que um é e de que o outro não é. Ou de que os dois não são e os dois deveriam ser tratados da mesma forma. E que a lei que deveria trazer esta distinção, né, ela é defeituosa, porque na hora do planejamento da lei, ela coloca os dois igualzinho, tanto usar quanto traficar é a mesma coisa ali no contexto. Aí o usuário não consegue se defender, porque fica parecendo um traficante, e o traficante inverte, fala que é usuário e consegue se defender, causa uma injustiça na hora da aplicação, nesse aspecto aí, né? É só esse o ponto de vista, né? Essa pessoa vai presa no lugar dele, na verdade ele fica impune. E as outras questões que nós estamos colocando aqui são questões mais relacionadas à moral, à ética, né? À vida em sociedade, que é importante na formação da lei, no planejamento. Então, no planejamento, né, a lei aí, né, ela surge e aí ela continua e ela prevalece sendo injusta, né? Bom, então é isso, pessoal. Agora, eu estou com uma dúvida, é técnica mesmo. Quando o senhor falou da mudança de um único artigo, né, que foi da lei do adultério, a lei não foi mudada como um todo, mas apenas um artigo. Tá, qual é a lei que eu me referi aí foi o Código Penal, né? O Código Penal. Porque... É derrogação, né? Derrogação, porque o crime de adultério, ele estava contido dentro do Código Penal. O crime de adultério estava contido dentro do Código Penal. Qual foi a mudança? Foi o Código Penal que totalmente saiu, um código de 1940 saiu e entrou um código de 2023? Não, isso não aconteceu. Não houve abrogação, uma absoluta revogação da lei não houve. Houve uma derrogação que foi só do artigo do adultério, uma revogação parcial, derrogação, portanto, da norma. Foi isso que nós falamos. Então é isso, pessoal, né? Falamos então de causas de desuso, anacronia, leis artificiais, leis injustas e leis defectivas para a nossa sexta-feira de carnaval. Oi. Mais um exemplo de lei artificial? Tá, vamos lá. Né? Nas leis artificiais, nós falamos do kit primeiros socorros, né? E falamos do banheiro, né? Que não havendo um planejamento necessário, adequado o suficiente, isso vai trazer um transtorno. Isso traria uma lei artificial, porque ainda não atende os anseios da sociedade num contexto geral. Pode atender uma minoria, mas a maioria ainda é contra. E até a minoria entende que a lei não é bem planejada, né? Até a pessoa que é homoafetiva, ela entende assim, poxa, eu vou ser discriminado se eu entrar naquele banheiro ali, né? Não vão me aceitar. Então tem que haver um planejamento melhor. Então uma lei nesse aspecto hoje, ela seria artificial. Pode ser considerada uma lei definitiva. Essa lei não existe ainda, né? Na verdade, existe um banheiro aqui na UNB que é assim, né? Na UNB, na UNB tem um banheiro assim, mas já teve problemas lá, já teve briga na porta desse banheiro, já teve briga dentro do banheiro, né? Já teve isso lá, né? Então o pessoal está estudando isso aí para regulamentar. Então eu acredito que é uma questão de tempo para se achar um meio termo aí, né? Como nós estamos falando de leis artificiais, as leis artificiais, ela tem esse aspecto, né? Ela não corresponde à vontade social. Esse é o conceito, né? A lei anacrônica, lei que envelhece durante o uso. Lei artificial, lei que não corresponde à vontade social. Lei injusta, ela não traz justiça, né? Ela traz coisas injustas, tanto para atribuição quanto no requerimento ela é injusta. E as defectivas, elas têm problemas no planejamento, é o resumo dos 4 conceitos. Nas artificiais, outra questão é essa questão do todes aí, né? Linguagem neutra, linguagem todes, né? Essa linguagem neutra,
O que acontece, pessoal? Ela não corresponde à vontade social, né? Ah, mas tem um grupo que quer, mas é um grupo pequeno. Se eu entrar hoje numa comunidade, numa favela, vai ter um linguajar diferenciado da turminha ali, do pedaço ali, que eles utilizam entre eles, né? De apelidos, de gíria, etc. Então, a gíria é uma linguagem, né, própria de um grupo, né? Grupos de adolescentes têm linguagem própria, grupos de Facebook têm linguagem própria, grupos de Twitter têm linguagem própria, grupos regionais, né? Região Norte, Nordeste, Sudeste, no Sul, né? Tem linguagem própria. Pessoas que moram na fronteira têm linguagem própria. Mas o todos aí é uma linguagem que, meio que ideológica, na verdade, né? Meio que de um grupo partidário político que quer impor uma situação, né? A princípio, e aí não existe uma aceitação social de uma maioria. Não corresponde à vontade social essa questão, na minha opinião. Eu posso estar errado, né? Mas na minha opinião não corresponde. Tem que ter alguém para barrar essa questão de mexer com a educação. Porque ele vai mexer na língua portuguesa. Imagina um transtorno que vai dar. Deveria vir através de legislação. Mas é um entendimento de ministros, né? Que a gente sabe que tem aí conceitos ideológicos por trás, infelizmente, né? E como a doutora muito bem está falando aí, Gislane, né? Mexe com toda a educação, né? E aí? Vai mudar as normas da gramática? Né? E para se mudar isso, muda por leis? Oi? Não tem como barrar, porque é uma coisa que eles vão... Então, na minha opinião, vai ficar do jeito que está, vai ficar um entendimento judicial que não é um entendimento normal, é uma usurpação de poder, porque o judiciário não é para fazer leis, é para aplicar leis. Eu sou da época que o juiz não podia dar nem entrevista, isso é errado, o juiz que dá entrevista. Se o juiz dá entrevista, dá uma opinião, ele não pode julgar o caso, não é? Ele não pode julgar o caso, porque a gente já sabe qual é a opinião dele, já sabe qual é a tendência dele, né? O juiz não pode ter tendência, fica parcial, né? E com a parcialidade ele passa a não poder julgar a matéria, né? Então eu sou dessa época. Então, doutores, então as causas de desuso, leis anacrônicas, artificiais, injustas e defectivas, fecha aí o primeiro módulo, tá? De introdução ao estudo de direito. Falamos desde a primeira aula, falamos da norma jurídica, a construção da norma jurídica, né? Para que serve, como surge, como se positiva na primeira aula. Falamos de fontes do direito, né? Jurisprudência, doutrina, falamos da lei, que é a primeira fonte, né? 4 fontes do direito, falamos de uso, causas de desuso. O que mais que nós falamos, né? Falamos de vigência da norma, vacácio, né? Adaptação da sociedade, derrogação, revogação, falamos disso na aula, né? E eu deixei um link ontem, tá? Ontem à noite, não sei quem pôde observar no nosso grupo de WhatsApp, deixei um link lá, falando sobre teoria tridimensional do direito versus positivismo de Hans Kelsen versus subjetivismo de Weber, né? O socialista. Então, esses 3 temas que estão neste vídeo é conteúdo da nossa matéria, que nós falamos aqui, mas foi a aula que eu não consegui gravar, mas eu já tinha um vídeo e eu coloquei, e o vídeo eu até assisti ontem, está muito bom o vídeo, está muito claro, né, sobre a teoria tridimensional do direito, o fato valorizado na sociedade, né, junto com a norma que traz o surgimento do direito. Está aí nosso primeiro módulo. Também, professor. Oi? Eu estava assistindo também. Às vezes eu estou olhando uma coisa, como eu sempre assisto os seus vídeos. Obrigado, que bom. Começa a aparecer. E é bom, às vezes, a gente assiste fora do horário, né? Em casa, à tarde, né? E aí você compreende melhor, né? Às vezes, né? Tá, jóia. Então é isso, pessoal. Então eu deixei lá o link da primeira aula, o link da segunda aula, da terceira. E essa aula nós encerramos por aqui, tá? E aí eu deixo o link lá dessa 4ª aula, fechando aí o